Saiu uma pesquisa de opinião em Israel, o partido que está liderando é o Likud, e a liderança do Likud, que está à frente, é Benjamin Netanyahu. Como é que você vê isso, Farinazzo? Que a gente está falando que se o problema é Farinazzo, dos israelenses parece que não estão concordando muito. E aí? Como é que mas não aí tem perspectiva? Israel vai voltar aos níveis da economia dos anos 70 e 80. Você acha que vai reconstruir da noite para o dia? Não vai, meu amigo. As coisas não são bem assim. Quem é que vai reconstruir Israel hoje? A Alemanha sempre deu dinheiro para Israel. A Alemanha está numa situação complicada. Se você abrir a Deutsche Welle, que eu acho que é um dos melhores veículos para quem quer se informar sobre a Alemanha, todo dia notícia ruim da economia alemã. Então, Israel, pessoal, eu vou dizer uma coisa para vocês. Os países, eles estão escolhendo um mau momento para entrar em guerra. É um mau momento. Por quê? Porque o dinheiro está saindo da Europa, está indo para a China e para os Estados Unidos, e não vai sobrar dinheiro para investir em muito lugar aí. Então, é assim, no aspecto pragmático, era o momento de Israel parar essa guerra, conseguir alguns ganhos diplomáticos e reconstruir a economia para pensar no futuro. Mas o que a gente nota é que não há um plano a respeito disso. Pessoal, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu vou repetir, eu sempre falo essa frase. Esse negócio que eu tenho como comandante de pelotão de carro de combate, eu sempre falei para o meu pessoal, falando, nunca entra no lugar onde você não pode sair. Nunca comece uma coisa que você não pode acabar. Cuidado com isso. Tem que ter sempre um plano de entrada e um plano de saída. Não há um plano de saída para Israel nessa guerra, gente. Esse aqui é o problema. Não há um plano de saída. Por que a Ucrânia está se dando mal com a Rússia? Ela não tem um plano de saída. Essa aqui é a verdade. O Zelensky não quer aceitar o óbvio, que ele nunca mais vai recuperar o Donbás, que na vida dele ele não vai ver o Donbás voltar para a Ucrânia. Então são essas coisas, de uma maneira muito clara, né? O que a gente coloca aí, é difícil. Agora, ele está insistindo, o Netanyahu insiste, deixa ele insistir. Na minha opinião, Israel vai retroagir no tempo. A economia vai voltar aos níveis dos anos 80. Aí depois... o problema de Israel é que ele exporta tecnologia, Farinazzo. Você não pode manter uma mobilização por muito tempo, porque você tira o cara das fábricas. E do jeito que está indo, isso é uma outra coisa que eu comento sempre, né, porque você tem que ver, por exemplo, quando você compara, né, as guerras que estão acontecendo, você vê que a Rússia ela está conseguindo crescer, apesar da guerra, porque é o país que tem o maior país do mundo, imensos potenciais, né, imensos potenciais econômicos, né, é uma coisa, tem gente até que já estava até ironizando o cara. Pô, peraí, quer dizer que a Rússia pode tender à autarquia? Não pode, claro que ninguém pode, mas a Rússia tem um grande potencial econômico. Mas Israel exporta basicamente tecnologia, e ao exportar tecnologia, ela precisa do capital humano. E quanto mais tempo essa guerra se estende, né, e outra coisa, eu chamo a atenção disso toda hora, né, quem negocia por Israel? Itamar Ben-Gvir? Não. David Barnea. David Barnea, que é o cara do Mossad. Ele é que vai negociar, não é o ministro das Relações Exteriores, né? Não é outra coisa. Então a gente percebe isso, né? Eu concordo com você que qual o plano, qual o projeto? Porque se você tem aquele negócio, né? Quando o decisor político estabelece um objetivo estratégico, o objetivo militar ele tem que ser compatível para aquilo. No caso do Netanyahu, ele estabeleceu a destruição do Hamas. Não vai conseguir. Pode destruir Gaza, todo mundo, aí vai ter um moleque lá, 14 anos, vai pegar, vai jogar uma pedra e diz o Hamas está vivo. E você vai dizer o quê? O Hamas sobreviveu com aquele garotinho. Então você não mata uma ideia nisso. Eu tenho uma teoria que eu já passei, você já assistiu live, que é o centro de gravidade. O centro de gravidade desse conflito é a população palestina. Não vai ser a guerra que vai resolver. Entendendo? Eu acho isso. O que você diz, meu amigo? Né? Eu coloco as coisas dessa forma, Cabral. Talvez a gente tenha um período agora de indecisão até as eleições americanas. Hoje é dia 26, falta 2 semanas, é muito pouco, 10 dias, na verdade, né?
Muito pouco tempo, dá para fazer mais nada. Eu acho que até lá todo mundo está esperando para ver como é que as coisas vão ficar, etc. Né? Ao que tudo indica, o Trump parece que vai levar essa eleição, a gente não sabe, as chances são muito grandes, em termos realistas, né? O Trump tem boa chance aí, e daí a gente vê como é que vai ficar. No momento, não tem isso daí, né? Eu acho que o Netanyahu, na minha opinião, ele deve sofrer muitas pressões do gabinete militar aí, porque os oficiais sabem que é uma situação muito complicada. As baixas no Líbano são enormes, gente. A imprensa não está divulgando isso. A imprensa ocidental, eu aconselho quem quer ficar bem informado, olhar as mídias indianas. As mídias indianas estão jogando a verdade. Israel está sofrendo no Líbano. A infantaria israelense está sofrendo muito no Líbano aí. Eu aconselho vocês a olharem isso. O gabinete militar, ele tem uma visão completamente diferente do escalão político, porque é ele que vai ter que cumprir a missão. Então, ele sabe, no final sou eu. Né? Ah, faz isso. Espera aí, cara. Espera aí, não é bem assim. Então, é uma situação de indecisão muito grande, né? Esse pessoal que está falando aí, Israel sempre vence. Vamos para 14 meses, gente. No dia das eleições americanas, você completa 13 meses de guerra. Indo para 14, a guerra mais longa da história de Israel, é a mais custosa. Já estão falando, eu não sei até que ponto que é verdade, que um mês de Líbano custou quase toda a campanha de Gaza. Diz que está um negócio, eu acho exagero isso, na minha opinião. Me parece exagero. Mas em termos humanos, o Líbano, se prorrogado, vai ser uma catástrofe. Na guerra do Líbano de 2006, 25 a 50 Merkavas israelenses foram atingidos, pessoal. Não é brincadeira. Hoje eles têm sistemas, o Hezbollah tem sistemas de defesa anticarro muito melhor. O Hamas praticamente não tem defesa anticarro. O Hamas é a infantaria mais leve que vocês podem imaginar nesse mundo. É muito leve. É a leveza mais ou menos do padrão Vietcong, com uma capacidade destrutiva um pouco maior, e com a força de foguetes. Mas o Hezbollah, ele tem mísseis anticarro muito bons, eles estão muito bem supridos de mísseis anticarro. E isso vai cobrar um preço aí, Israel, e o escalão militar sabe disso. Mas